Bom dia, irmãs e irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com vocês em mais um domingo que nós nos reunimos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. É muito bom podermos nos reunir numa manhã como essa. Esse é um domingo um pouco diferente, né? Nós estamos num dia de eleição, um dia que somos chamados a eleger os nossos representantes municipais, gestores municipais e legisladores, o nosso corpo de vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas. Então, se você não saiu ainda, você pode fazê-lo ainda hoje para votar. Se você já o fez, já está descansado. Mas se não fez, lembre de levar a sua caneta, lembre de higienizar-se sempre com álcool. Não, você vai ficar na fila, mostrar o seu documento, você vai assinar com a sua caneta a lista de presença, vai à cabine, vota de acordo com os seus interesses e com os seus candidatos ou candidatas. Depois você volta, vai para casa, descansa e vem assistir a escola dominical ou já assistiu a escola dominical. Lembrando que à noite nós temos culto também, tá certo? Nós continuamos em nossa escola dominical com a nossa revista. E o tema de hoje é um tema que, de alguma forma, já falei algumas vezes nesses últimos domingos sobre algumas coisas, vamos trabalhar na manhã de hoje, mas o tema de hoje é: você sabia que no céu não tem cofre? Interessante a pergunta e é a lição desta manhã. Continuamos baseando nossos estudos no livro de Eclesiastes. Nós vamos nesse instante para um louvor, vamos louvar o Senhor. Na volta do louvor, nós iniciamos o nosso estudo matinal. Vamos louvar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou.
sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Nossa lição de hoje, como eu falei, tem como tema: você sabia que no céu não tem cofre? É a lição 4 de nossa revista O Prazer de Viver. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, voltado à questão do aprender a viver, mas viver de forma prazerosa. E a nossa lição de hoje nos traz uma temática bastante interessante. Uma temática que é o pensar na questão econômica, na questão do dinheiro e como nós nos lidamos com essa questão do dinheiro. Qual é o lugar que o dinheiro, qual é o lugar que os bens materiais ocupam em nossa vida, ocupam na escala de prioridade de nossa existência. A reflexão nossa passa exatamente por essa questão. Qual o lugar que o dinheiro ocupa, qual o lugar que os bens materiais ocupam em nossa existência. E aí eu quero começar lendo com vocês o texto de Eclesiastes, capítulo 5, e eu vou fazer a leitura não do versículo 8 apenas, que é o texto central, mas eu vou ler do capítulo 5, versículo 8 ao versículo 20. Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 8 a 20, assim nos diz a Escritura Sagrada. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, assim, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, que Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Esse é o texto que nós vamos pensar a partir dele, vamos fazer algumas reflexões nessa manhã de domingo. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus Cristo nos afirma que não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e as riquezas. O nosso coração, ele é fonte de desejos. E onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O coração, o nosso sentimento, essa ideia do coração enquanto sentimento, é a fonte dos nossos desejos. Nós, mulheres e homens, nós, de fato, somos pessoas
que nós temos os nossos desejos. Só que esses desejos, como eu já falei em lições anteriores, muitas vezes esses desejos, eles nascem a partir de uma ideia construída por outra pessoa. É despertado em nós o interesse e o desejo para que nós possamos possuir algumas coisas que não está em nosso radar, não está em nossa perspectiva. Entretanto, o papel de quem produz, o papel de quem cria esses objetos de desejo, é despertar em nós esse desejo. Como eu já falei em lições anteriores, há 20, 30 anos nós nem sequer tínhamos como nos comunicar fora de casa, a não ser com o telefone de ficha ou cartão. Hoje em dia é inadmissível não se ter um telefone celular e não se ter um celular com o WhatsApp para mensagem rápida, imediata, para a comunicação imediata. Não conseguimos imaginar que alguém não tenha um celular, porque nos foi criado o desejo, nos foi criado uma necessidade. É esse o papel da sociedade de consumo, é esse o papel de quem produz os bens de consumo, criar necessidade para que nós possamos consumir e automaticamente gerar riqueza para aqueles que produzem esses bens de consumo. Muito bem, nosso coração, ele é a fonte do nosso desejo. Quando se cria a ideia de que nós precisamos de algumas coisas, se desperta nessa fonte de desejo que é o coração, a vontade de se ter essas coisas. E aí, muitas vezes, nós não medimos esforços para termos aquele bem de consumo. Então, na juventude, é o celular, é o tênis, em alguns ambientes é aquela escola, em alguns casos é aquele alimento, é a casa, e não é só a casa, é a casa com essa ornamentação, é a casa com esse tipo de bem, é a casa com esse tipo de formato. E não é somente a casa, é a casa naquele bairro, é a casa naquela localidade. Então vai se criando uma série de desejos, o nosso coração, que é a fonte do desejo, vai sendo alimentado por esses desejos, e nós passamos então a agir de forma a querermos e lutarmos para suprir os desejos que foram alimentados em nosso coração. E aí, na maioria das vezes, porque essa é a realidade nossa de povo brasileiro, na maioria das vezes nós nos endividamos para termos esses objetos, esses desejos que foram criados e que foram assimilados pelo nosso coração. Nós nos endividamos para ter o melhor celular, a melhor casa, o melhor carro, termos os filhos nas melhores escolas, ou pelo menos as que disseram que são as melhores, porque nem sempre é o melhor celular, nem sempre é a melhor casa, nem sempre é a melhor escola, mas é aquela escola, aquele celular, aquela casa, aquele modelo de casa que foi dito que era o melhor. Foi construída uma ideia de que era a melhor. Foi desenvolvido conceitos, ideias, uma propaganda chegou até nós para nos vender aquele desejo. E o nosso coração, tão fértil para produzir desejos, ele termina assimilando essas coisas. E aí supera a nossa racionalidade e terminamos nos endividando para termos uma satisfação dos desejos que foram criados em nosso coração. Essa frase, custe o que custar, vou ter essa casa, vou ter esse celular, custe o que custar, ele expressa bem essa ideia de nós vivermos na dependência do dinheiro, na dependência do se ter os bens de consumo. Como nós vivemos em uma sociedade capitalista, para que possamos obter esses bens de consumo, nós temos que ter dinheiro, nós temos que ter esta moeda que chega até nós como fruto da venda da minha força de trabalho, venda do meu tempo, do tempo que eu vou desprender para realizar uma tarefa, transformar esse tempo em algo produtivo, eu vou vender esse tempo para ter o dinheiro, ter essa moeda e poder consumir aquilo que foi desenvolvido, o desejo que foi criado no meu coração.
E aí, muitas vezes, nós ocupamos, colocamos no lugar que deveria ser do Senhor Todo-Poderoso, o desejo de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor, de cuidar de pessoas, nós trocamos esse desejo pelo desejo de possuirmos as coisas. E aí é que entra a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou serve a Deus, ou serve-se às riquezas. Este é, de fato, algo real e concreto na existência humana. Quando eu fazia seminário, eu tinha um colega de seminário, um colega estudante seminarista, entrou comigo no seminário, que o sonho dele era ter uma moto para poder evangelizar, para poder sair, para poder fazer aquilo ou outro. E aí ele conseguiu comprar essa moto, não sei como ele conseguiu comprar essa moto. E aí ele passava todo o tempo, em vez de estar na aula, passava o tempo lubrificando a moto, mexendo a moto, pegando a moto, e ninguém podia olhar para aquela moto, a moto era dele. E aí nós começamos a brincar no seminário, dizer que aquilo ali era o Baal, era o Deus dele, a moto. E aí conseguir a moto já foi uma luta para isso, e a moto era o desejo dele. E aí que ele queria a moto para evangelizar. E aí apareciam as congregações mais distantes, e nós íamos assim: irmão, tem uma pregação, tem uma campanha evangelística, tem uma escola bíblica animada, que era muito comum na nossa época lá em Recife, uma escola bíblica animada num bairro X, um bairro distante, lá no Ibura, lá em Tigipió, lá no Córrego do Cotó, no Córrego do Abacaxi, Nova Descoberta, os bairros distantes, periféricos de Salvador, como se fôssemos em Salvador, nos bairros mais distantes de Salvador, e tinham seus perigos de violência. Ele: não posso ir não, porque onde vou deixar minha moto? É perigoso levar minha moto. E aí nós perguntávamos a ele: ué, você queria a moto para evangelizar, agora que você pode se deslocar para evangelizar, você não vai por causa da moto? Então, a quem você está servindo? E aí, quando eu preparava essa lição, eu lembrei muito desse meu colega com essa moto. Nós tivemos aqui na Bahia, na Igreja Presbiteriana Independente, tivemos um pastor que iniciou um trabalho missionário aqui em uma cidade do interior, e no meio do caminho, depois de 2, 3 anos desse campo, o campo estava indo bem, o pastor estava bem sucedido, a Igreja Nacional mandou um dinheiro para comprar um terreno, as coisas estavam caminhando. No meio do caminho, isso já faz uns 28, 29 anos isso, esse pastor no meio do caminho começou a se desvirtuar nas questões pastorais. E aí chegou até nós que o terreno que ele tinha comprado para a igreja não era da igreja. Chegou a denúncia para nós no presbitério. E aí um carro que a Secretaria de Missões tinha dado para ele, esse carro tinha sido vendido. E aí começamos a perguntar o que aconteceu. E esse irmão, esse pastor então que estava na região, ele tinha vendido tudo, porque ele passou a consumir coisas que ele não tinha. Então, vendeu o terreno da igreja, vendeu o carro da igreja para possuir coisas que estavam completamente fora da sua condição de possuir, acima do seu salário, e começou a usar bens da igreja para manter um padrão de vida que não era o padrão real dele, nem, diga-se passagem, era o padrão... Barulho, né, irmãos? Vou tentar fechar aqui para ver se diminui o barulho. Não era o padrão dele e nem, diga-se passagem, o padrão dos irmãos da igreja. Porque a igreja era uma igreja de periferia, era uma igreja do interior, uma igreja pobre, e ele passou a vender essas coisas para ter um padrão que não era o padrão dele. Então, muitas vezes, envolvidos por esse discurso de consumo, nós passamos a colocar Deus no lugar à parte, à margem, e valorizar as riquezas. Então o tempo que eu teria para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para cuidar do outro, para cuidar da família, para cuidar de mim mesmo, eu passo a dedicar esse tempo a uma atividade economicamente produtiva, para vender a minha força de trabalho e ganhar para essa força de trabalho. E o dinheiro que eu recebo, eu vou acumulando, eu vou
dando mais importância. Porque aí, irmãos e irmãs, é de fato como um poço sem fundo. É exatamente como disse o texto de Eclesiastes, que nós lemos. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, é assim ele vai, e que obtém todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a vida nas trevas com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri, diz o escritor, que o melhor é o que vale a pena comer, beber, desfrutar o resultado de todo o seu esforço que faz baixo sol durante poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Muitas vezes, nós literalmente estamos cavando um poço sem fundo, em busca de termos bens que nunca vão nos satisfazer. Porque hoje o celular custou R$2.000, amanhã vai lançar um que vai custar 3.000. O que eu comprei por 2, eu vendo por 1.000, eu preciso mais 2 para comprar. Eu vou me endividar mais ainda. A casa que eu construí, a casa que eu comprei ficou pequena. Eu vou comprar uma casa imensa. Essa casa que ficou imensa, ela já não está num lugar muito bom. Eu tenho que ir para um outro lugar. Esse lugar que eu fui já não satisfaz os meus desejos. Eu preciso agora estar num outro lugar. A viagem que eu fiz já está ultrapassada. Preciso ir para um outro lugar. E aí, a partir do que me vendem, da necessidade que é criada para que eu passe a ter suprir esses desejos, eu então vou me distanciando do Senhor e vou valorizando os bens materiais. Eu vou dando tempo para produzir, para conquistar mais recursos e não vou estar na presença do Senhor. Precisamos ter muito cuidado quando falamos de dinheiro, sim. Até porque a ideia aqui, irmãos e irmãs, não é o dinheiro em si. O mal não é o recurso em si, mas é o amor, é a importância, é a dedicação que nós damos a esse dinheiro. Lembremos do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, quando ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O mal é o amor, de fato, a esse dinheiro. É a dedicação exacerbada ao dinheiro para satisfazer os desejos que nos são criados. Porque é exatamente isso que eu quero chamar a atenção. Muitas vezes, o que nós queremos ter não é que nós precisamos ter, mas é porque nos foi criada uma necessidade que não existe. É invenção. Invenção de quem quer vender um produto. Invenção de quem quer que nós consumamos mais, para enriquecer mais, não a nós mesmos, mas ao outro. Porque quanto mais eu trabalho para achar que estou mais rico, na verdade eu estou tendo mais condições de consumir mais bens de consumo para enriquecer ao outro. Então, onde nós estamos colocando o nosso coração? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se nós dedicamos nosso tempo a buscar o Senhor, dedicamos nosso tempo a entender o que Deus tem para nós e usufruímos dos bens que Deus nos dá como fruto do nosso trabalho para glorificarmos a Deus, então o dinheiro vai ocupar um lugar. Mas se nós dedicamos nosso tempo e enfatizamos o recurso em demasia para satisfazer os desejos humanos, não os desejos do Senhor, o dinheiro ocupa o lugar que deveria ser do próprio Deus. E aí o dinheiro está de fato num lugar diferenciado. Porque quanto mais nós temos recursos, parece que mais nós queremos. É a ideia do poço sem fundo que eu falei há pouco para vocês. E aí, o que nós temos de fato, nós não temos. Nós pensamos que conseguimos adquirir e acumular um recurso que nós não acumulamos esse recurso. O texto de Eclesiastes 5 diz: comer, beber e gozar daquilo que é fruto que Deus nos deu. Então,
não é o dinheiro, não é o bem em si que é o mal, mas é o amor a esse dinheiro. Quando nós reconhecemos que o bem, que o recurso é bênção de Deus, como diz o texto de Eclesiastes, é comer, beber e gozar daquilo que é fruto do que Deus nos deu, é o Senhor que nos concede essa bênção. Então eu reconheço que o fruto do meu trabalho é fruto da bênção de Deus, que Deus me deu saúde para trabalhar, Deus me deu uma condição de inteligência para que eu possa produzir, transformar o meu tempo em recurso, para que eu possa desenvolver atividades que sejam benéficas para mim, para o outro, para a sociedade, e o que eu por isso sou remunerado, eu posso aproveitar, gozar a vida a partir daquilo que o Senhor tem me dado. No entanto, a lógica da sociedade capitalista, da sociedade consumista que nós temos hoje em dia, é outra lógica. A lógica é não satisfazer-se com o que você tem, é sempre você querer ter mais. Por isso, toda a propaganda para o consumo, toda a propaganda para você não satisfazer-se com o que você tem. Então, lançaram a TV 29 polegadas, aquela de tubão, tem a TV 29 polegadas. Aí depois lançaram a de LCD, a tubão ficou encostada, mas ainda funcionava. Aí depois lançaram a TV, a de plasma, depois a de LCD, depois a de LED, a tubão foi encostada. Não, mas agora tem que ser TV digital. E aí a TV de plasma que você comprou, que não é digital, não serve mais, que não pega mais os canais. Ah, coloca uma TV a cabo. Tenha TV a cabo. Consuma um pacote de futebol. Ué, mas eu nem assisto futebol, mas compra o pacote, porque de repente o seu tataraneto vai querer assistir o jogo de futebol e você vai poder oferecer para ele assistir aquele jogo de futebol. Consuma. Consuma um plano de dados de celular que você vai ter 20 GB no seu celular para você poder acessar. Mas eu só uso o celular para poder o WhatsApp, eu não preciso de 20 GB de celular pagando R$500 de conta. Não, mas consuma. E aí são criadas necessidades e muitas vezes nós não sabemos para onde vai o recurso que nós conseguimos com o nosso trabalho ou com a nossa aposentadoria. Nós não sabemos. Quando nós vamos ver, estou pagando um telefone que eu não uso, estou usando uma TV a cabo que não tem necessidade, tem uma TV de 4K, 8K, de imagem perfeita, quando eu mal assisto o Jornal da Globo, o Jornal do SBT, o Jornal da Record, quando eu mal assisto a novela, mas eu tenho que ter uma TV de 1000K, porque disseram que é a melhor TV. E aí passamos a ter coisas sem necessidade. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Nós desfrutamos daquilo que Deus nos dá? Ou nós estamos sendo levados por essa sociedade de consumo, por essa sociedade capitalista, que faz um discurso de nós termos o que nós não precisamos ter? Então, a lógica da sociedade capitalista é a lógica do consumo. Criar uma necessidade que não existe para que eu possa consumir aquilo que eu não preciso. É a roupa, é o sapato, é a TV, é o celular, é o alimento, é a viagem. Viajar é muito bom. É necessário termos férias, é necessário podermos estar com as pessoas que nós amamos, é fundamental. Mas será que é fundamental aquela viagem, naqueles moldes? Será que é necessário aquela roupa nesse patamar? Ou é porque a sociedade de consumo exige que eu tenha esse tipo de roupa, esse tipo de comportamento? Eu tenha essa viagem para poder ter que compartilhar com as pessoas essas viagens. Trabalhava em Aracaju, achava engraçado, porque nós viajávamos de Aracaju para as cidades do interior, Propiá, Itabaiana, Estância, nós íamos no ônibus da universidade para as aulas nos campi do interior. E eu chego em Aracaju, e estou viajando, e começo a ouvir a conversa dos nossos professores, né?
E aí um colega da frente falando com outro colega, e aí onde foram suas férias? Ah, minhas férias foram maravilhosas, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Ah, que bom, já fiz também essa viagem, foi muito boa. Mas já foi na Índia? Não, não fui na Índia ainda, boa ideia, eu vou na Índia. Eu só queria saber o porquê. Agora, quando a gente chegava nos corredores da faculdade, esses mesmos colegas estavam literalmente desesperados para ter mais carga horária, para trabalhar em pós-graduação nos finais de semana, para poder pagar a viagem para a Índia, para o Tahiti, ou não, como é que chama? Lá para o Oriente, para poder fazer aquela viagem, para dizer que fez aquele caminho, para chegar para o grupo social que vivia e dizer que fez tais coisas. Agora, pergunte se foi com a família, pergunte se pôde ter tempo com seus filhos e suas filhas, com seus esposos e esposas, se dedicou tempo aos seus pais, ou se apenas viajou para mostrar ao outro que podia fazer tal viagem. Consumiu algo que não era a sua necessidade. Onde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. Qual é o lugar, de fato, que o dinheiro ocupa em nossas vidas? Qual é o lugar que o dinheiro ocupa? Qual o devido lugar que o dinheiro ocupa? Onde nós estamos gastando esse dinheiro? Será que nós não somos irresponsáveis no ato do gastar? Podemos dizer então, irmãos e irmãs, que nós não podemos ter medo de gastar o que nós consumimos. Não. Consumimos, produzimos? Não vamos ter medo de gastar. Não estou falando de viver feito gastão, né? Feito o tio Patinhas, aquele que fechava, que guardava o dinheiro e nunca poderia estar com seus familiares, nunca poderia ir no restaurante, nunca poderia fazer uma viagem. Não estou falando nesse sentido. Estou falando no gastar irresponsavelmente. Estou falando no gasto que não gera glorificação a Deus. 1 Coríntios 10, 31 nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Onde nós colocamos o dinheiro? Não é o não gastar simplesmente para acumular e não ter nenhum prazer na vida. O próprio texto Eclesiastes nos coloca essa ideia do prazer. Prazer do comer, do beber, do gozar a vida com aquilo que Deus nos deu. O próprio livro de Eclesiastes nos coloca isso. A Escritura Sagrada nos coloca isso. Mas é o não gastar de forma irresponsável. Qual é o limite entre usufruir o que se conquistou como bênção de Deus e a aparência e a ostentação? E eu queria então pensar com vocês sobre isso. Deixar essa pergunta para reflexão. Qual é o limite entre usufruir o que se conquistou, fruto do nosso trabalho, da nossa conquista, do fruto da venda da nossa força de trabalho, do recurso que nós tivemos? Qual o limite entre usufruir, gozar a vida, reconhecendo que isto é bênção de Deus, foi dado por Deus? Qual o limite entre essa bênção e o gastar de forma responsável, pela aparência, pela ostentação? O que é que nos faz gastar? Aproveitar a bênção de Deus? Ou mostrarmos ao outro aquilo que nós não temos? Pura ostentação. Ser rico, irmãos e irmãs, não é necessariamente acumular riqueza. A ideia do acúmulo de riqueza é uma ideia do capitalismo. Você acumula para que você possa ter mais. E quanto mais você acumula, necessariamente você vai gerar um processo de desigualdade. Que para você acumular, você retirou de alguém. Seja explorando a sua força de trabalho, pagando menos a ele, é o caso que acontece com os capitalistas, seja você criando no outro um desejo que o outro não vai ter necessidade de ter, mas você cria nele desejo para que ele possa consumir o seu produto, você termina tirando
do seu tempo, de estar com sua família, de estar com os seus pais, de estar com as pessoas que você ama, de estar na comunhão da igreja, fazendo o trabalho do Senhor. Você tira essas coisas para acumular um recurso e não vai, de fato, partilhar esse recurso. Riqueza, irmãs e irmãos, não é acúmulo de capital, não é acúmulo de bens. Riqueza é se ter de onde retirar na hora das necessidades reais. Não estou falando das necessidades que são criadas por uma sociedade de consumo, mas da necessidade real. As férias são necessidades reais, ou é uma necessidade real, né? Férias é uma necessidade real. Estar com pessoas que amamos é uma necessidade real. Ter tempo para com a família é necessidade real. Ajudar o outro quando precisa é necessidade real. Ser rico é ter de onde tirar diante das necessidades reais que vão surgir. Até mesmo a doença, ou a troca de um bem de consumo quando aquele bem de consumo não mais supre as necessidades reais. A casa ficou pequena, eu preciso trocar um móvel, trocar um bem, e esse bem ele tem um custo-benefício melhor do que o outro, é mais caro, mas é um custo-benefício maior do que o outro. Eu posso então consumir, não por necessidade que não é real, mas por uma necessidade real. Ser rico é ter de onde tirar para suprir essas necessidades reais. Provérbios capítulo 16, versículo 26, nos diz de forma muito sábia: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Então, o apetite do trabalhador é a necessidade real. A fome é a necessidade real. E isso nos impulsiona a produzirmos, a termos bens, a buscarmos recursos para suprir essas necessidades. Não é o acúmulo demasiado de colocarmos recursos que não estão à disposição do serviço do outro. Muitas vezes nós acumulamos riqueza e quando vemos o outro passar alguma necessidade, nós escondemos. Sabe aquele jovem, sempre os jovens, né? Não sei porquê, que a gente entra no ônibus, o idoso entra no ônibus, ele está sentado no lugar de idoso, deficiente, e ele fecha o olho e está dormindo, faz que não vê a necessidade do outro. Muitas vezes pessoas que acumulam riquezas fecham os olhos para a necessidade do outro, exploram o outro. É aquele empresário que explora o seu empregado a ponto de não pagar o que lhe é devido. É aquele trabalhador que puxa o tapete no serviço, no ambiente de trabalho, para prejudicar o colega, para que possa ocupar o cargo do colega. É aquele que de forma sem nenhum tipo de escrúpulo, chega a esconder dinheiro nas partes íntimas, como vimos recentemente. É aquele que desvia as verbas da saúde, da educação. São aqueles e aquelas que usam o recurso da própria igreja, da viúva pobre, para seu benefício próprio. E a gente está cheio de exemplos disso por aí, que usa o dinheiro da viúva para satisfazer os seus desejos de consumo. Isto é acumular riqueza, é não perceber a necessidade do outro. O rico é aquele que tem de onde tirar para satisfazer os seus desejos, gozar os bens da vida como o Senhor assim o colocou, os bens que Deus permitiu e que Deus dá para ele, mas também poder acudir ao necessitado, acudir àquele que precisa. Ser rico é ter de onde tirar. E para isso nós podemos ter educação financeira. E que eu particularmente preciso muito. Sermos educados financeiramente. Quando voltarmos à pandemia, seria bem legal marcarmos uma escola dominical
para que um educador financeiro pudesse nos ensinar a como cuidarmos das questões das finanças, tanto das finanças de quem produz, como também dos aposentados, que muitas vezes só tem aquele recurso e tem que administrar aquele recurso com todas as demandas. Então, o rico é aquele que sabe e tem de onde tirar. E aí, é preciso nós criarmos a consciência do chamado consumo saudável e responsável. O querer e o precisar precisam estar diretamente responsável com a ideia do consumo responsável, do consumo saudável. Consumo saudável é aquele consumo que não vai gerar mal ao outro nem a mim mesmo, que não vai explorar o outro. É o consumo que me leva a satisfazer as necessidades reais. Esse é o consumo saudável. É um consumo responsável, que não vai tirar de onde não se tem para satisfazer um desejo irresponsável. Precisamos então de consumo saudável e de consumo responsável em nossa existência, em nossa condição de mulheres e de homens. Qual o lugar que o dinheiro ocupa em nossa existência? Qual o espaço que os bens ocupam em nossa vida? Isso me preocupa, irmãos e irmãs, porque, como eu tenho dito já há alguns domingos e hoje fui mais enfático nisso, nós somos bombardeados por desejos e necessidades que não existem. São criadas por outros para que nós possamos consumir o que os outros querem que nós consumamos. São criadas necessidades de consumo, de lugar em que devemos estar, de posição que devemos ocupar, que não são reais, são fantasiosas. São lugares, são produtos, são bens que não faz parte da nossa necessidade enquanto pessoas. E aí, para que eu possa suprir, eu termino gastando o meu tempo para vender minha força de trabalho, para ter esse dinheiro, para consumir essas coisas. Quando não é o consumo necessariamente, é o acúmulo. Não, eu preciso ter. Ter para quê? Para gastar onde, quando, com quem, diante de que necessidade? De fato isso me preocupa. De fato isso me faz ficar pensando como nós consumimos de forma irresponsável, como nós consumimos de forma não saudável. E o consumo não saudável e irresponsável gera maldade, gera mal a nós, mal ao outro. Porque eu não tenho como socorrer o outro. Na hora que o outro precisa, eu não tenho, porque eu gastei com a necessidade que não era real. Quando vem o tempo de penúria, como agora estamos vivendo tempos de desemprego, tempos de dificuldade, eu não tenho, porque eu gastei com a necessidade que eu não precisava lá atrás. E aí terminamos gerando dor e sofrimento, sem considerar que quando nós amamos mais as riquezas do que o próprio Deus, nós estamos roubando o tempo de Deus. Não ficamos com a família, não servimos ao Senhor através de sua igreja, não cuidamos do outro, não partilhamos vida. Pelo contrário, vivemos em situação de morte. Onde está o nosso coração? Que lugar o dinheiro ocupa em nossa existência? A nossa revista, no seu penúltimo parágrafo, traz a seguinte citação: o dinheiro só será um Deus se eu assim o fizer. Senão, ele será instrumento de bênção para a minha vida e a vida dos meus semelhantes.
Por isso, aprendemos que devemos colocar o dinheiro no seu devido lugar. Não podemos nos render às exigências e imposições de nossa sociedade, baseada no consumo. Por isso, vimos que riqueza não consiste em ter, mas sim em saber administrar o que tem. Que possamos colocar o dinheiro no seu devido lugar, que é o lugar de estar a serviço de Deus. E quando servimos a Deus, nós servimos ao outro, servimos a nós mesmos. O lugar do dinheiro não seja o lugar principal, mas um lugar em que ele possa estar a serviço. E assim, possamos sermos abençoados e abençoarmos outras pessoas. Que Deus os abençoe, irmãs e irmãos. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Na volta, nós vamos orar, vamos partilhar a palavra. Vamos orar, vamos dar os avisos com vocês em nossa volta. Ok? Louvemos ao Senhor. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, irmãos. Lembrando que hoje à noite, 18 horas, nosso culto de louvor e adoração. Mais uma vez, nós, IPU do Salvador, juntamente com a IPU de Muritiba, vamos adorar e glorificar o Senhor. E você que nos visita e está nessa escola dominical, está convidado também para que hoje à noite, às 18 horas, possamos reunir aqui mesmo no canal do YouTube. Nosso culto nós fazemos com estreia programada. O culto ele é gravado, mas às 18 horas ele entra no ar. Ou então nós podemos, às 18 horas, podemos ficar ali no chat, conversando, partilhando, como se nós estivéssemos próximos uns dos outros no nosso templo. Tá certo? Então, 18 horas, o nosso culto com estreia programada, podemos participar uns com os outros. Essa semana eu visitei o nosso casal querido, Sandoval e Clarice. Foi muito bom estar com eles. Deus possa continuar os abençoando. E eu queria pedir aos irmãos e irmãs que continuem orando pelo casal. Clarice esteve um pouco doente esses dias atrás, com uma crise de labirintite, mas Deus tem abençoado e eles têm se mantido firmes no Senhor. Tá bom? Então vamos orar por esse casal, Deus possa abençoá-los ricamente. Nessa terça-feira, o nosso irmão Ivan vai fazer uma cirurgia lá no Espírito Santo, uma cirurgia de catarata. Vamos orar para que Deus possa abençoá-lo, né? Ele tem feito fisioterapia, está bem melhor nos movimentos. Toda semana, Marilu e ele aparece assim no nosso grupo de oração, né, pelo WhatsApp. Então vamos orar pela cirurgia que ele vai fazer agora, na próxima terça-feira. Ivan faz uma cirurgia. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos e irmãs, pelos enfermos, pela saúde e pela bênção de todos nós. Lembrando de orar pela nossa vacina, para que Deus possa abençoar mulheres e homens, cientistas, para que possam desenvolver o mais rápido possível uma vacina que tenha uma resposta muito positiva, todos nós possamos ser vacinados e assim nos livrarmos desse momento tão duro que tem sido a pandemia e a contaminação com esse vírus. Irmãos e irmãs, o vírus continua circulando, não existe imunidade de rebanho, as pessoas estão se reinfectando com a doença, é preciso ter muito cuidado, então não vamos estar em aglomerações, vamos evitar as aglomerações, estarmos nos lugares públicos, vamos estar de máscara. Eu tenho visitado os irmãos e tenho ficado todo o tempo da visita de máscara com os irmãos e as irmãs, porque é preciso que a gente se cuide, tá bom? É preciso, não vamos brincar. O vírus está aí, não existe vacina ainda, Deus está providenciando, não tem remédio que cure, tá certo? Há tratamentos para quem está infectado e aí cada pessoa reage de uma forma diferente. Uns são mais leves na doença, outros são mais rígidos, uns não aguentam. Então a gente não sabe como vai ser a reação das pessoas. Por isso é preciso cuidar, tá bom? A fé não imuniza, nos ajuda a ter esperança, nos ajuda a alimentar e consolar os nossos corações, fortalece a nossa existência, mas não imuniza, tá bom? Então vamos continuar firmes, mantendo os cuidados necessários para não sermos contaminados por esse vírus que tem nos assustado nesse ano 2020. Deus possa nos abençoar, irmãs e irmãos. Vamos orar ao Senhor e sermos despedidos pela bênção de Deus em nossa escola dominical. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pelos ensinamentos da tua palavra, te louvamos porque tu nos ajuda a passarmos pelas dificuldades do dia a dia, suprindo as nossas necessidades. Obrigado ao Senhor pela saúde, obrigado ao Senhor porque podemos ter o nosso recurso diário, o pão nosso de cada dia. Obrigado ao Senhor por aqueles que
Hoje, idosos não mais trabalham na produção diária, mas recebem como fruto do trabalho que tiveram durante suas vidas, suas aposentadorias. Muito obrigado por isso. Obrigado pelo sustento. Obrigado porque tu permite, Deus, com que as nossas necessidades sejam sanadas, sejam supridas, ó Deus. Muito obrigado, porque tu, em tua riqueza e glória, supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Não permitas, ó Deus, com que nós sejamos irresponsáveis no consumo, sejamos irresponsáveis no acúmulo de riqueza. Possamos, ó Deus, aprender a conviver com o que temos e aquilo que porventura acumulemos possa ser para beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que precisam. Obrigado por tudo, Senhor, pela tua igreja, pela Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, por esse povo que tem aprendido cada vez mais contigo. Dá-nos saúde, dá-nos paz. Abençoa Ivan na cirurgia da próxima terça-feira, que ele possa ter sucesso na sua cirurgia. Obrigado ao Pai Santo por Sandoval e Clarice, abençoa teus servos, fortalece-os, ó Deus, dá saúde aos dois, para que eles possam continuar vivendo juntos, servindo a Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos, te agradecemos e te pedimos que à noite possamos estar mais uma vez reunidos para glorificar o Teu nome. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém e amém. Que a graça, irmãs e irmãos do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, os dons e o fruto do Espírito Santo sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Até mais tarde, 18 horas, em nosso culto.